Pupilas em Brasas, desde 2011, nunca me dobrei. Em 2024, eis que a Netflix lança a melhor série de todos os tempos da última semana. Sim, a Netflix tem isso daí, né? A gente tá lá zapeando, daqui a pouco um monte de gente começa a falar sobre a série e a gente fala, ué, essa série tão famosa aqui? E foi assim que Bebê Rena, eu cheguei nela, né? Comecei a assistir, a maioria de vocês também deve ter feito um caminho parecido e fomos surpreendidos, primeiramente, positivamente. E em segunda instância, ficou um clima meio tenso, sabe? Quando alguém faz uma piada que ninguém ri. Sim, a série fala sobre um stand-up comedy que é bem sem graça e ele passa por umas dificuldades na vida e um respaldo emocional aparece, que é uma fã que depois vira uma stalk. E assim como um início que parece ser glamouroso, agora eu tenho uma fã, e depois vira um grande problema. E é sobre isso que Bebê Rena se trata. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui nesse podcast, por isso que eu estou com o Nito Xavier. Oi, estou aqui. E Daniele Silva, mais conhecida aqui no Pupilas em Brasas como Daniele Zatara, se você for procurar aqui no site. Ela já gravou com a gente e está mais uma vez aqui. E ela aqui como autoridade, né, Nito? Assim, estamos aqui para ouvir a Dani. Que isso, pessoal. Oi, pessoal. Muito legal estar aqui com vocês. Muito bom ter você de volta aqui, Dani. Agora, a gente falou que ela é a profissional, a gente não disse se é de stand-up ou de perseguição. Eu espero não seja nenhum dos dois. Não é muito boa de stand-up, não. Meu lance é outro. E de perseguições? Perseguição também não. Sou psicóloga também, artista, musicista, tamo aí. Quer falar o Instagram? Meu pessoal eu me chamo Dani e dueto relicário na minha fórmula artista. Show. Eu falei aqui na minha introdução que a série acaba tendo uma grande repercussão, né? E eu acho que nem tava na pauta isso daí, mas eu fiquei refletindo como que é o poder da Netflix, né? Parece que ela consegue pautar por um período pequeno, mas ela consegue pautar, assim, toda a atenção de uma série, assim. É impressionante como o Bebê Rena, ela cresceu, assim, do nada, parece, né? Existe uma perspectiva que a gente tem de que a Netflix falha em lançar todos os episódios de uma vez, né? Porque, se lança um episódio por semana, segura o hype e a galera vai falar sobre isso. Uhum. Só que a estratégia dela não é, né? A estratégia dela é prender você lá. Se você assistir um episódio hoje, depois você vai colocar no HBO Max pra assistir outra coisa. Sim. Ela vai colocar todos os episódios, só se segurar lá esse tempo todo, e aí depois fazer a propaganda do esquema. Então, vez ou outra, ela vai lançar uma série que as pessoas vão correndo lá ver, e ver inteira. Diferente da Max, que vai colocar uma série que a galera vai ficar falando durante a semana, mas aí depois que acabar essa série, meio que acaba a conversa, né? Ou acabar a temporada. A Netflix não, ela faz você ficar lá e as pessoas ficarem vendo a temporada. Tem gente que vai ver mais de uma vez, porque vai ver sozinho e depois vai ver com a esposa, ou vai ver com a filha, com o filho e tal. A série saiu hoje do primeiro colocado. Tá em segunda colocada hoje. Mas eu acho que assim, nem foi essa questão. Eu acho que foi a forma que ele contou a história que se tornou tão popular, assim. Porque existem séries na Netflix que não são tão assim, que você, nossa, eu quero muito assistir. Mas eu acho que a forma que ele contou a história é uma forma até boba no primeiro capítulo, né? Tipo, comédia e tudo mais. E ele vai contando e já, você já fica impactado no primeiro segundo, assim. Você já quer acompanhar a série inteira. Então, eu acho que foi a forma que ele contou que fez com que a série se tornasse tão popular, assim. A maioria das vezes a Netflix erra em questão de conteúdo, né? Porque a maioria das séries da Netflix é realmente uma grande porcaria. Mas, quando ela lança, sei lá, uma série como essa, ou quando lança, sei lá, aquela do Batatinha Frita 1, 2, 3 lá, que a galera ficava falando sobre isso todo. Round 6 ou Stranger Things, ela te segura durante um dia inteiro ou dois que você ficou ali maratonando, direto, e aí depois, quando acaba, ela vai te sugerindo algo parecido, que não é igual, tá ligado? Mas ela vai te sugerir algo pra você tentar entrar numa nova maratona, e aí, 3 vezes, 4 vezes por ano, ela lança uma série que faz todo mundo conversar sobre ela, e esse é um dos casos, né? Quando vocês assistiram, já tinha bombado, assim, o hype, tava todo mundo falando sobre, ou não? No meu caso, não, assim, foi bem aleatório. Ela sugeriu e eu cliquei. Foi antes de todo mundo falar sobre a série, assim. Eu também. Na verdade, eu assisti 3 episódios assim. Na verdade, já tava, né? Eu já tava na minha lista pra quando lançasse dar aquela notificação,
né? Aí deu a notificação, aí a gente assistiu 3 episódios. Deu, tipo, vamos dormir e tal, outro dia a gente continua. Quando a gente foi continuar a série, assim, tipo, deu um espaço, sei lá, de mais ou menos uma semana. Aí a galera já tava, nossa, você tá assistindo? Eu falei, tô, mas eu não tava entendendo qual que era a pegada, assim, não, por que tá todo mundo falando isso? Aí viu o 4º episódio, aí eu falei, putz, agora eu entendi. Por que a série, eu achei que era uma série bobinha sobre um cara que tinha uma mulher que perseguia ele, eu achei que a série era de comédia. E ela começa levinha, né? Que você fala, nossa, que legal assistir isso aqui, Sim. coisa boa. Mas eu achei genial a forma que ele trouxe, porque é uma série Sim. muito pequena, acho que não sei se tem 6 ou 7 episódios, com pouco tempo de duração, mas ele conseguiu construir a história que pra mim não teve brecha, sabe? Ele conseguiu trazer o que ele queria trazer em poucos episódios, de uma forma muito lúdica até, e todo mundo conseguiu entender, assim. A gente tá ocidentalizando os doramas, sabe? Porque o dorama, ele tem essa pegada de fazer uma série fechada. É raro os doramas que tem 2 temporadas e eles conseguem contar uma história em pouco tempo. E isso pro mundo que a gente tá vivendo hoje, correria, TikTok, aquele negócio dos hiperestímulos, né? Acaba sendo um convite pra gente, esse método, né, de filmagem, né? Esse método de série acaba sendo um convite pra gente ir maratonar. Porque você vai entrar numa série que tem 15 episódios, são 15 horas no final de semana. Você não tem 15 horas, mas talvez 6 horas você tenha. Então eu acho que Bebê Rena, ela tem esse... Você falou aí que eu acho que são 6, 7 episódios mesmo. Que é assim, em 5 horas você terminou. Você tem mais tempo do que um filme, mas você não quer perder muito tempo naquilo. Então eu acho que também é um lance essa vantagem, né, do Baby Rena. Eles conseguem fazer esse formatinho que acaba sendo mais popular. Esse episódio curto dá uma impressão de que você perdeu menos tempo, né? Porque se o filme tiver 2h30 no final de semana, você fala, 2h30 é muito tempo, né? Pior assim mesmo. Você coloca uma série que o episódio tem 30 minutos, aí você assiste 6. Você fala, ixi, perdi 3 horas, tá ligado? Mas parece que o tempo não passou, né? Da mesma forma. E isso fez a série se tornar muito popular, né? Embora eu tenha minhas ressalvas de ter se tornado popular, algumas questões da série normalmente são tratadas em séries muito nichadas, na minha opinião, assim. Trazendo nesse formato a discussão sobre esses assuntos, né? Nem todo mundo vai saber lidar, mas se tornou popular, assim. Eu achei legal isso. É uma parada também muito dos tempos de hoje. A gente tá falando do formato da série e ela é um formato meio TikTok. O TikTok, do mesmo jeito que você tá vendo um vídeo fofinho de um gato, daqui a pouco você tá vendo algo que te revolta, certo? Aí você passa, aí tá vendo culinária, aí daqui a pouco futebol. Eu falo TikTok, mas assim, tendo aqui Reels, enfim, Short, o que você chama? Eles acabam sendo muito viciantes porque eles estão sempre trazendo novos tipos de estímulos. E o tempo todo estímulo. A série, ela acaba trazendo um pouco disso, porque vocês falaram aí que, tipo, a série começa engraçada e depois ela traz outros temas. E realmente, ela fica dando hiperestímulos, porque é até difícil você taguear a série, né? Categorizar. A série é sobre o quê? A série é comédia? É drama? É dramédia? Come-drama? Sei lá, o que é a série? Então ela fica permeando esses vários sentimentos que acaba fazendo a gente ficar nesse vício, né? Sabe o vício que a gente fica assistindo Reels no Instagram? Eu acho que foi o que a série pegou mais, esse formato de tipo, te dou uma dose de comédia, te dou uma dose de drama, aí te dou uma dose de esperança, mas te dou uma dose de choque de realidade, sabe? Ela fica brincando com os seus sentimentos. Maravilhoso, assim, do ponto de vista técnico, né? A forma que o cara escreveu o roteiro e tal. Mas eu acho que ela brinca com esses estímulos, assim. O que faz ser mais viciante ainda a série, né? Da play você quer terminar. Além da história ser muito envolvente. O começo, assim, não dá a impressão de que aquilo pode ser uma história real, né? Aí no final você fala, a vida é uma bosta. Aí faz mais sentido, tá ligado? A parte final faz mais sentido ser uma história real. Você fala, agora aqui já colocou o pé no chão, a gente entende que... Desde Fargo, a gente tem procurado assistir essas histórias reais que são absurdas, né? Mas é que Fargo, a referência à história real é quase nada, né? Mas a gente falou de Treta, que também foi... Aí, a Treta cabe igualzinho aqui, né? No caso, assim, do hiperestímulo, curto, E, cara, a Treta, ela é uma parada que, tipo, foi baseada num desvaneio de um cara que ele tava no estacionamento e, tipo, ele fez a série toda nisso. No caso, a Baby Rena muda um pouco, né? É que Baby Rena, o cara chega a usar frases, tipo, que ele recebeu, tá ligado? De mensagens. Imagina pra ele fazer, cara, essa parada, pra ele escrever. E atuar. Ele reviveu essa parada tudo de novo. Ele tá muito bem resolvido com isso pra conseguir fazer. Ô, Dani, você acha que ele foi no psicólogo? O psicólogo falou, escreve isso daí, cara, que você não tá conseguindo verbalizar, então escreve. Dá pra perceber na série, durante o momento que ele tá ali vivendo aquilo, eu acho que ele não tinha essa percepção que ele teve, né? Porque ele meio que dá a conclusão do
por que ele tava sentindo aquelas coisas, do porquê que ele tava se colocando nesse lugar, né? Então, eu acho que ele só conseguiria isso entendendo isso, tendo esse autoconhecimento, sabe? Porque durante o momento que ele tá ali vivendo aquilo, ele não vai conseguir entender isso. E ele conseguiu colocar o que ele tava vivendo depois, né? De uma forma mais elaborada. E a atriz que faz a Marta, cara, demais, né? Assim, eu acho que campanha de premiação, eu acho que ela tem que levar muita coisa, assim. Que, cara... Dá pra Netflix investir no marketing aí pra ela ganhar uns prêmiozinhos, né? Pode fazer aí um lobby absurdo pra ela, porque ela consegue fazer você odiar ela e você ter dó dela, assim, praticamente no mesmo episódio, sabe? Você tá odiando ela, no mesmo diálogo, você consegue falar, não, pera, né? E aí? Porque essa é a parada, né, do cara interpretando a própria situação ali e tal, a forma que é escrita a série, de você realmente dar na cabeça do cara. Uhum. E aí, às vezes você fala assim, não, mano, puta, preciso me livrar dessa mulher, tipo, jogar ela na frente do trem, sabe? Aí na hora que ele vai jogar toda essa descarga nela, você mesmo se convence de que não, peraí, será que ela merece tanto? Assim, você tipo, já fica com dó dela na sequência. Eu fui ver uma entrevista, né? Porque eu fiquei meio obcecada pela série. A entrevista dele comentando, ele falou que ele queria alguém que transmitisse isso, assim. Ao mesmo tempo que você sentia dó, você sentia raiva dela, ele não queria mostrar a parte, tipo, vilã, sabe? Ou romantizando também o Stalker, né? Igual aquela série lá, Você, alguma coisa, não sei. Pô, eu pensei muito nessa série no decorrer do... Eu nunca assisti a série Você, mas tem essa parada, né? E aí eu fiquei até, assim, refletindo sobre a história, pensando assim, até conversei com a minha esposa. Cara, assim, se ela fosse uma mulher padrão, assim, né? De beleza padrão, teria essa mesma reação, sacou? Provavelmente não. Ia ser difícil, né? Que confundiria, né? Ainda mais o homem, né? Tipo, porque ali o cara tava envaidecido só pela perspectiva de ter alguém que o respeitasse como artista, né? Agora, se ela ainda fosse bonita aos olhos dele, acho que seria até mais difícil ainda, né? Ou não? Afonso Padilha agora, depois do Bebê Rena e tal, que ele fala, né, que ele já teve uma stalk de uma mulher que ia em todos os shows dele, todos os shows. Eu não sei se, tipo, se ele montou a piada dentro de uma ficção ou se realmente é a história real, né? Não sei. Stand-up eu sempre fico nessa dúvida. Mas ele fala que a mulher ia em todos os shows, todos, em cidades diferentes, assim. Falou que, que tinha cidade que ele chegava no aeroporto, a mulher já tava. E aí, ele falou que, né, foi ficando desconfortável e falou, alguém precisa falar com ela. Falou que a produção chegou na conclusão de, tem que ser você. Você tem que chegar pra ela e falar. Ele, nossa, eu pago vocês e eu que tenho que fazer. Aí ele falou que vai lá, tipo, chega pra ela e fala, tá estranho, né? Tipo, não tá legal. Não é que você não possa ir nos shows, mas você tá indo em todos. No mesmo hotel que ele ficava, sabe? Ele ouvia passos dela na frente da porta. Ele abria a porta e ela tá lá na frente rindo, sabe? Aí ele falou que depois que teve essa conversa com ela nunca mais apareceu em nenhum show dele. Aí a reflexão que ele faz no final, ele, sério? Nenhum show mais? Foi tão fácil assim? Nem era tão fã, nem era tão apegada, sabe? Aí depois você apegou. Ficou triste. Primeira coisa que eu falei, você já vazou. E aí ele fala, né? Tipo, se você falar isso pros caras, os caras falam, pega ela, sabe? Tipo, você é solteiro. Virar algo, né, sexual. E se ela fosse um padrão de beleza, assim, um padrão de corpo e tal, provavelmente teria essa conotação, né? De, sai com ela, né? Casa com ela, namora com ela. Apesar dela não ser esse padrão, os caras na série até ficam zoando ele, né? E até desperta algo sexual nele também. Tem um fetiche, né? Vira um fetiche. Em algum momento ali vira um fetiche na cabeça dele. Acho que fica naquela parada de eu odeio aquilo que eu amo, né? Não tem um negócio desse? Ódio por aquilo que você ama, ou o contrário. Tem uma frase aí, a Dani vai dizer melhor. E é muito complicado sair disso, né? Porque mexe com o ego da pessoa. Então imagina, uma pessoa que é obcecado por você. Você fala, nossa, essa pessoa é obcecada por mim. Mesmo que tenha desdobramentos, enfim, depois disso, ainda assim você fala, nossa, essa pessoa gosta de mim, sabe? Por isso que você tem que falar de um lugar, assim, tipo, confiante. Você tem que ter suas inseguranças supridas, né? Porque senão você fica dentro disso. Sim. Você fica dentro de, tipo, nossa, comediante aí que o Nito citou. Nossa, foi tão fácil assim, né? Tipo, sente falta. Fala, nossa, por quê? Que será? Porque mexe com o ego da pessoa, né? Tem a questão também da namorada dele, né? Que é uma mulher trans e a série também
fala sobre transfobia ali, né, cara? Dentro de tantos temas, ainda tem a questão dele ter vergonha, né, de ter... não é só a vergonha, né, que ele tem do fato dela ser trans, mas, tipo, ele não consegue nem receber, né, tipo, essa pessoa da forma correta ali e tal, tipo, meio que ele perde o amor da vida dele, né? Os sentimentos, eles são muito complexos, né? A Dani tá aqui pra não deixar a gente mentir. Então, ele tem uma confusão de sentimentos ali, né, com ela, né? Porque, primeiro, eu acho que rola essa parada de transfobia, mas aí depois tem aqueles episódios tensos mais pra frente que tu, cara, tipo, meio que faz sentido ele tá numa situação dessa e não conseguir se aceitar, porque se aceitar é ir direto para aquele trauma que ele passou, né? Porque assim, ele tá interessado por causa de um reflexo do trauma dele ou porque realmente ela é uma pessoa agradável e tal, então traz esse conflito, né? Esse é um negócio bizarro da série, assim, porque os 3 primeiros episódios realmente são muito leves. É divertido, parece que você tá assistindo The Office, cara. Depois do 4º episódio, é tanta desgraça, assim, é episódio que acabava, você fala assim, caraca, velho, o que ele quer que eu faça no final dessa série, tá ligado? Tipo, já não tava bom o episódio anterior, e é série que dá pra descer mais, tá ligado? E vai descendo, você fala, caramba, olha onde a gente tá indo, tá ligado? Com um cara que trabalhava no pub e tinha uma fã. Olha onde a gente chegou. Não deu pra deixar claro se ele tava com relacionamento com ela por querer mesmo, questões do passado e tal. Mas o que deu pra perceber é que ele meio que fugia de um relacionamento saudável, né? Que ele não tava acostumado com aquilo. Então ela constantemente trazia ele pra esse lugar de uma relação saudável, mostrava o que era saudável, o que não era, mostrava o buraco que ele tava se metendo. E ele meio que tentava estragar isso, né? Tanto que ele perdeu ela, assim. Ela foi viver a vida com outra pessoa, porque ele voltava pra esse lugar de ódio por si mesmo. Então, ele achava estranho, né? Por que eu tô aqui nesse lugar que é saudável, que uma pessoa que me ama? Então, ficava confuso dentro da cabeça dele, né? Esse padrão de relacionamento abusivo, digamos assim, é o que ele tinha como referência, né? E aí ele não consegue. Você falando de abuso, é uma coisa que, assim, a gente que não é da área, né? A gente tem muita dificuldade de entender quando a pessoa que é abusada, ela acaba tendo uma ereção ou até gozando, né? Muita gente que não é da área vai dizer assim, a pessoa foi abusada e teve a ereção, teve o estímulo lá e tal, e então gostou de ser abusada, entendeu? Porque se chegou lá no finalmente, isso é sinal que gostou, né? Eu queria saber, assim, do ponto de vista da psicologia, né? Como é que funciona isso daí? Porque na série, tipo, ele não gosta daquela situação, ele meio que começa a sair com mulheres, com caras, depois de ter sido abusado, meio que pra se punir, e ele consegue ter relações sexuais com as pessoas. Porém, com a pessoa que ele gosta, e como vocês disseram aí, entra num relacionamento que seria um relacionamento saudável, ele não consegue ter ereção. Eu acho que, primeiro, a gente não pode generalizar, assim, eu falar como um todo, né? Isso acontece por conta disso e disso e disso com todo mundo. Mas entendendo a história dele, que é o que a gente pode falar aqui, você percebe, primeiro, que existiam muitas questões além daquilo que a gente conseguia ver ali, né? Primeiramente, eu senti muita raiva dele, justamente porque ele não colocava limites ali na Marta, né? Ou colocava limites naquele abuso que ele sofreu inicialmente falando. E aí depois a série vai se desenvolvendo e você vai entendendo o porquê que ele se sentia daquela forma. Eu acho que é uma questão muito pessoal, por isso que eu falo para as pessoas procurarem terapia, porque existiam muitas faltas dentro dele, né? Talvez uma falta de amor ali por parte dos pais, talvez essa aceitação, assim, que ele queria muito ser comediante. E aquela pessoa foi que deu aquela migalha de aceitação pra ele, ele se apegou àquilo. Existiram questões ali que faziam com que ele continuasse naquele lugar de abuso. Então, muitas vezes é isso que acontece, né? Por isso que você precisa se analisar, ver, se conhecer, pra conseguir entender o porquê que certas situações você se permite estar. Dentro da história dele, a gente conseguiu entrar no porquê que será que ele estava vivendo aquela situação. Ainda assim, não pode ser aquilo, né? Mas foi como ele interpretou. Então, essa questão do abuso é muito complexa, pra falar assim. Mas eu recomendo terapia, pra pessoa entender o porquê que ela
fica naquela situação, né? Mas dentro da história dele foi isso que eu percebi, né? Que existiam questões que precisavam ser vistas. A gente tinha entendimento do porquê que aquilo estava acontecendo. Eu acho que a tua fala, e também a gente vendo a série, ela desconstrói essa frase preconceituosa, mas eu acho que tem que ter um pouquinho de sensibilidade pra tu pegar isso daí, sabe? As pessoas não entendem mesmo. Porque eu não sei vocês, mas eu consigo pensar em pessoas do meu convívio que, vendo a série, falaria... Na segunda vez que o cara voltou na casa do abusador, né? O principal voltou na casa do abusador, ia vir com um preconceito e falar... Pô, o cara voltou porque ele queria, cara. Não, uma visão super preconceituosa que existem e as pessoas não têm entendimento, né? Enfim, quando a pessoa fica excitada, é uma resposta do corpo ao estímulo que está sendo realizado ali, né? Não quer dizer que seja uma coisa consciente. Então, são questões muito complexas, porque ela só tá respondendo a um estímulo que tá sendo realizado ali no corpo dela. Então, são questões que precisam ser vistas das pessoas também, né? Eu acho que falta conhecimento da galera pra entender que a culpa não é da pessoa que tá sendo abusada, né? E um artifício do melodrama, né, que eles usam bastante no filme, é geralmente a mulher, né, ou o cara que tá num casamento zoado, ou num namoro zoado, com uma pessoa tóxica ou abusiva, e aí sempre encontra o príncipe encantado, ou a princesa encantada, a pessoa que chega e vai tratar ela bem, e você vai sempre torcer pela traição, né? Geralmente é isso que acontece nos filmes. Sei lá, Titanic. Você tem a moça que é prometida pra um cara e chega o Leonardo DiCaprio, super legal, radical, querendo viver uma vida mais leve. Um amor verdadeiro. Um amor verdadeiro, e você torce pela traição. Você torce pra que o Jack fique com a Rose e dê tudo certo, né? Isso seria o dar tudo certo no filme. No Bebê Rena, tipo, traz o oposto. Ele tem o relacionamento oficial dele, né? É o relacionamento saudável. Ali nos primeiros episódios, né? Depois você descobre que até chegar naquele relacionamento que a moça tratava ele com dignidade, ele passou por várias situações absurdas. E aí, nesse relacionamento saudável que você tem, aparece alguém, tipo, absurdamente tóxica, e ele não consegue sair, né? Tipo, é um negócio que você tá torcendo pra ele continuar a vida dele do jeito que tá, sabe? Tipo, é um elemento novo que chega na vida dele, que chega destruindo um pouco de tranquilidade que ele tem, porque depois você vai ver que a vida dele já não era uma vida tão confortável assim, e você tá torcendo pra que ele não entre nisso, até você entender, né? Depois que você fala assim, não, a vida dele já era super caótica, assim, já há muito tempo, e ter um pouco de atenção e uma pessoa que senta e conversa com você e gosta de você, no caso dele, tipo, não é ruim, tá ligado? Tipo, se ele larga dela e se ela abandona e se ela não vai mais, sobra muito pouco pra ele, entendeu? E aí você começa a compreender que beleza, talvez na situação dele eu não enxergaria como sendo algo tão ruim, e se enxergasse, automaticamente ia colocar na balança e falar assim, será que é tão zoado mesmo, assim? Será que não dá pra suportar um pouquinho, pra ter um pouco de afeto? Alguém que ri realmente das minhas piadas, né? Então por isso que é importante o que a Dani tá falando aí, né? Da busca da terapia, né? Pra você conseguir fazer essas escolhas, né? Ter discernimento dessas situações aí e se conhecer melhor. Eu achei o final da série o mais real possível, assim, porque ele não romantizou, né? Porque às vezes a gente acha, nossa, superei, ela foi lá, foi presa e tudo mais, agora eu vou viver a minha vida. Ou a gente acha que algumas feridas que existem dentro da gente já cicatrizaram, mas não. Ele volta pra esse lugar. Ele quer ouvir ela falando bem dele ainda, e ele fica escutando lá os áudios dela falando bem dele, sabe? E aí, no final da série, com ela explicando o que era o Bebê Rena, pra mim foi tipo os dois se acolhendo nas vulnerabilidades, sabe? Ela mostrando as vulnerabilidades, ele também, tipo... E o cara servindo o chá, porque ele também tá nesse lugar, sabe? Achei muito legal a forma que terminou a série nesse sentido. Meio que o ciclo se fecha, né? Meio que ele acaba dando a entender que ele vira ela, né? Sim. No final da série. Ou que na verdade sempre foram muito parecidos, né? Porque cada um teve seus abusos, suas inseguranças, sua falta de carinho, né? Faltava coisa pros dois, né? Eu acho que, assim, uma das cenas que mais me impacta, assim, que mais me emociona na série, é o diálogo que ele tem com os pais quando ele revela que ele, tipo, eu não sei se eu sou bi, se eu sou homossexual, eu não sei, eu tô envolvido com uma pessoa assim, assim, assado. Ele se abrindo, né, pra família e tal, pro pai e pra mãe. E ele fala assim, pô, vocês devem estar me achando um lixo. Aí, acho que é o pai ou a mãe fala assim, poxa, mas se você é um lixo, eu sou o quê?
É o pai que fala, né? E aí tu entende que o cara foi abusado e tal, na igreja. Sim. E aí, quando as coisas começam a fazer sentido, cara, então essa insegurança que ele tinha era porque o pai não dava carinho pra ele, não se envolvia, mas talvez também o pai não dava carinho pra tentar se distanciar do filho, já que tinha essa questão de abuso e o cara não conseguia lidar com o abuso que ele teve na infância, com uma outra criança chegando. Então eu acho que são temas que você vai... Cara, olha só como que as pessoas, elas são complexas e dentro dos medos e inseguranças dela, os reflexos das atitudes são mais ainda difíceis de você entender, fazendo com que fique mais difícil você julgar alguém, se é que você deveria estar julgando alguém, né? Uma vez você contou aqui uma história de um pai que não deixava as filhas andar em casa com roupa curta, era um negócio assim. Era isso aí. E aí eu lembro que no dia que você contou isso, a gente meio que tratou com uma certa ironia. E aí nenhum dos comentários que a gente recebeu daquele Pupilas, eu não lembro o tema, não lembro o que aconteceu, que era exatamente um ouvinte falando isso. Faltou empatia com o cara, que a gente não conhecia a história dele. A gente não sabe de onde ele veio, pelo que ele passou. A gente falou, realmente a gente não tinha essa noção, né? Pode ser que aquilo ali traga pra ele coisas que você não entende. E é realmente isso, né? Quando você vê a série ali, você fala, putz, o pai provavelmente faltou com algum tipo de afeto, alguma coisa do tipo, que o pai nem saberia dar, né? Porque esse ciclo, né? Ele vai sendo passado, né? Pra frente, até que algo se resolva. Você lembrou essa história? Achei interessante porque, assim, é justamente isso daí que eu tava querendo dizer. A história que eu contei, o pai, ele não colocava as filhas no colo porque ele tinha medo de se excitar. E aí a gente, meio que a gente deu uma criticada, né, com a nossa maturidade, no auge da nossa maturidade, a gente deu uma criticada no cara. E vendo a série e vendo essa relação aí do pai, de ter sido abusado e quando era coroinha e tal, esse distanciamento que ele pode ter tido do filho, também tem muito do lance de tipo, pô, eu não sei como que eu reajo, meu corpo vai reagir, minha cabeça vai reagir. Acho que é uma cascata de sentimentos que vem à tona que o cara não sabe reagir e ele prefere se fechar, né? E pensando aqui como um ser humano é complexo, né? Às vezes a gente não entende a história dos nossos pais, por exemplo. A gente não entende que nossa mãe teve uma história, que ela teve traumas complexos, o nosso pai também. Então a gente analisa de uma forma muito superficial a história, principalmente dos nossos pais, né? E aí a gente vai entendendo isso e eu achei muito interessante, porque a partir desse diálogo que ele teve com os pais, que ele entendeu isso também. Quantas pessoas não têm esse diálogo, não mostram suas vulnerabilidades, enfim. E vai passar a vida inteira sem essa conexão, porque não teve esse momento. Enfim, eu sinto isso também, eu já passei por a mesma situação, eu sei como você tá se sentindo, esse olhar mais empático, sabe? Dessa conexão. Tanto que, já puxando essa parte de vulnerabilidade e conexão, eu achei muito interessante a cena que ele tá lá no fundo do poço, e ele começa a expressar as vulnerabilidades dele, assim, essas inseguranças que ele tinha, os traumas que ele tava passando. E a partir daí, finalmente, ele consegue essa conexão com o público, né? Porque as pessoas se conectam com as nossas vulnerabilidades também, porque elas passam pelas mesmas coisas que a gente. Então, às vezes, a gente, nesse mundo TikToker, Instagram, a gente só coloca lá nas redes sociais as partes boas da nossa vida, mas tá todo mundo cagado, tá todo mundo mal. E a gente não tem esse diálogo, a gente não para pra conversar com os nossos amigos, com a nossa família, né? Pra trazer essa conexão, sabe? O que eu posso te auxiliar, o que eu posso te ajudar e tal. Eu achei muito legal essa parte também. É porque eu acho que assim, primeiro, falar dói. Acho que tem alguns assuntos que você vai tocar e vai pensar e vai refletir, mesmo que seja num ambiente seguro como profissional, falar dói. O contrário, não teria lencinho na sua mesa, né, Dani? Então, revisitar ou ir naqueles lugares é doloroso, né? E nós, não dá pra falar por todo mundo, assim, mas então eu vou falar por mim. Mas, tipo, eu vivo numa sociedade que ela não é acolhedora, entendeu? Contar um pequeno exemplo, uma pequena historinha que aconteceu. A gente tava de madrugada no hospital que eu dou plantão, e tava trocando ideia, tava eu e mais 2 caras. E aí a gente começou a falar sobre estupro, né? Como que é difícil pra uma mulher ir fazer a denúncia e tal. E aí tinha um cara que ele tava zoando o tempo todo. Talvez o assunto tenha o incomodado e ele ficou meio que zoando pra disfarçar, sabe? E o outro colega, ele falou assim, pô, aconteceu uma situação comigo que não foi bem um estupro, e foi assim assado, aconteceu assim. E pô, ele tava visivelmente transtornado. E não houve acolhimento. Talvez eu falhei, poderia ter dado um acolhimento melhor. E o outro colega ficou zoando pra cacete. Fiquei pensando depois, quantas vezes aquele colega se abriu e quantas vezes aconteceu aquilo que tava acontecendo na roda, sabe? E se abriu esperando, né, alguma coisa e não veio nada, né, de positivo. Não veio nada, só veio
só veio zoação. Tipo, tu gostou, o cara te tocou ali no joelho, tu ficou assim, assado, entendeu? E aí, pô, ficou um climão bosta. Aí o cara saiu e tal, e aí depois eu não consegui retomar a conversa com ele. Enfim, houve uma parada assim que não foi não teve um acolhimento. E a série, ela traz essa realidade, porque a gente tá aqui conversando sobre o assunto, foi interessante e tal, mas se a realidade foi o que aconteceu na série, ele também não teve acolhimento. Não. A vida não acolheu, por mais que ele conseguiu se abrir com os pais, por talvez uma falta de maturidade, até a forma que a gente hoje tá construído enquanto indivíduo, né, ela repercute muito na forma que a gente lida com o problema dos outros, que é cada um que limpe a sua cagada. A gente aprende a se virar sozinho que se dane o resto, né? Então, assim, legal, você se abriu aqui, mas força aí, amigão, segue em frente. Vai lá. Vai lá, garotão. Força aí que amanhã eu acordo cedo. E por isso que é tão interessante, né, fazer terapia. Porque quem fica 50 minutos te ouvindo, te acolhendo, te respeitando como ser humano, sabe? Uhum. Você tem um espaço ali. Não tem isso. As pessoas não ficam paradas te ouvindo e... E sabe o que eu acho doido, Dani? Tu falando essa parada de terapia, que eu vejo que as pessoas que fazem terapia, elas costumam ser mais empáticas quando os outros vêm falar dos problemas dela. Não sei se tem uma estatística sobre, mas é minha percepção, sabe? De tipo, as pessoas estão mais abertas a acolher. Aquelas que foram acolhidas por um profissional, vamos dizer assim, é como se tivesse uma empatia, sabe? Sim, a frase que eu mais escuto é: nossa, você é a única pessoa que me escuta, assim. Você é a única pessoa com quem eu posso contar. Isso é muito triste, na minha percepção. Apesar de ser algo bom, né, pro atendimento terapêutico, mas a gente também tem que treinar pra ser essas pessoas acolhedoras, a parte fofa. A gente tem que treinar pra ser essas pessoas acolhedoras, né? Porque do mesmo jeito que a gente foi treinado pra sociedade de ser egoísta, de pensarem só em si, tira um tempo pra conversar com as pessoas, tira um tempo pra ouvir as pessoas, ou pelo menos ter um olhar mais empático sobre a história da outra pessoa, não ficar zoando questões pesadas, né? Na roda de amigos e tudo mais, mas tentar fazer esse exercício de acolher as pessoas. Não precisa ser um psicólogo, né? Mas tentar olhar para as pessoas de uma forma mais empática, mais acolhedora, né? Você falou esse negócio do treinar, ser uma pessoa mais acolhedora e treinar, ouvir mais as pessoas, e eu acho que a palavra treinar é muito importante aí, porque pra mim, assim, o maior trunfo da terapia é que quem vai te ouvir é alguém que, né, a gente já estabelece que é alguém que sabe te ouvir e sabe o que fazer com o que vai ouvir, entendeu? Porque muitas vezes você vai desabafar com alguém que, primeiro, que nem sabe te ouvir, é aquela pessoa que você conta alguma coisa ruim, ela fala, nossa, meu dia foi muito pior, e aí vai contar alguma lamentação dela, em vez de estar ouvindo o que tá acontecendo. E muitas vezes quando dá conselho, ou quando tenta resolver o problema dos outros, acaba muitas vezes piorando. Essa parada mesmo, assim, tipo, peraí, de primeiro tentar ouvir, treina, conseguir ouvir tudo que a pessoa tem pra dizer, depois, junto com ela ali, tenta, sei lá, ajudar de uma forma que não seja tipo, eu faria isso, ou eu resolveria dessa forma, porque muitas vezes o problema é muito fácil pra quem tá ouvindo. Por exemplo, a gente assistindo a série ali e fala, tira essa mulher da sua vida, cara, segue a vida e já era, sabe? Esquece essa mulher, deixa ela aí no ponto de ônibus, morrer de frio, não é problema seu. Deixa ela aí, segue sua vida. Eu pensei isso, mano. Não, também pensei. Eu tô te falando isso porque eu pensei, falei, mano, não é problema seu, ela que se colocou nessa situação. Segue a vida, entendeu? Era um conselho que eu daria pra ele. Aí quando ele para, você fala, o que você tá fazendo, velho? Falei, mas e daí? O que você tem a ver com isso? Tá ligado? Resolve só os seus problemas, deixa ela lá. Esse negócio do aprender a ouvir, aprender a ajudar a pessoa daquela que você tá ouvindo, eu acho que isso, cara, é um negócio muito trabalhoso. Eu tenho muita dificuldade com isso. Às vezes menos de ouvir do que de fazer uma besteira depois de ouvir, entendeu? Sabe? Tipo, eu ouvi, beleza. Prestei maior atenção no que você disse. Mas provavelmente quando você parar de falar, a primeira coisa que eu vou falar é uma besteira. Pra quebrar o clima, né? A gente tem esse negócio, né? Pra dar uma amenizada. Cara, eu tenho um conhecido, assim. Tipo, eu acho que eu sou mais amigo dele do que ele é meu amigo, entendeu? Eu sou tipo o cara que muitas vezes ele vai procurar pra desabafar. Diversas vezes. Eu fui dormir muito tarde porque ele me mandou uma mensagem e eu fiquei super preocupado, sabe? Tipo, puta, o cara tá me mandando uma mensagem, ele tá longe, o que eu posso fazer? Tá ligado? Eu vou trocar ideia com ele aqui. Mas depois, todas as vezes, depois que acabava, eu falava assim, mano, provavelmente eu não ajudei em nada. Nesse momento, lógico, ele precisava de alguém pra desabafar. Ele teve alguém pra desabafar. Alguém que leu todas as mensagens, argumentou dentro das mensagens que ele tinha mandado, mostrando ali que leu. Mas provavelmente não ajudou ele em nada pra vida, sabe? E agora? Com o que ele me fez? O que eu posso fazer? Nada. Não ajudou em nada. Esse que é a parada, assim, tipo, às vezes, na verdade, quase
sempre, ou sempre, o psicólogo é a melhor solução. Só que nem sempre é algo que tá muito acessível, né? E eu tô falando assim, acessível não em questão financeira, assim, mas acessível também na questão da ideia, sabe? Lógico que em 2024 é muito mais fácil você indicar um psicólogo ou falar de terapia do que era em 1990. Mas ainda acaba sendo algo muito, sei lá, a impressão que dá é que você tá sugerindo algo muito utópico pra algumas pessoas, sabe? Até como indicar a terapia precisa ser algo muito bem feito, sabe? Pra não ser aquele negócio tipo assim, vai procurar um psicólogo porque eu não aguento mais ouvir você. Entendi. Vai procurar uma terapia porque realmente é o melhor pra você. Tipo, eu tô te querendo conseguir transparecer no diálogo que assim, ó, eu quero o melhor pra você, sabe? Tipo, então procura uma ajuda. Porque eu não consigo. É que parece que falar, vai procurar terapia é como, isso não é problema meu. Tipo, eu não consigo te ajudar. Então, tipo, até esse treino precisa ter. Porque a gente tá falando de acolhimento, aí você manda o cara procurar um profissional. Então, como é que faz essas coisas, assim? É algo muito complicado, é muito complicado. Sei lá, pergunta pra profissional, aproveita. Então, esse é o momento. Ela tinha uma risada incrível, uma risada inebriante, um tanto desconcertante. Ela chamava... Mata. Mas na hora eu só pensei que se aquilo fosse verdade, como é que ela não tinha grana pra um chá? Primeiro, nem sempre a pessoa quer uma solução, né? Eu acho que a gente pode perguntar, você quer uma solução? Você quer a minha percepção sobre o caso ou você quer somente desabafar? Você pode perguntar pra pessoa em relação a isso, né? Às vezes você só ouvir já ajuda a pessoa num tanto que você nem imagina, assim. A possibilidade da pessoa ouvir a história, o problema dela em voz alta, né, ou digitando, sei lá, já muda essa questão, sabe? O simples fato dela saber que pode contar com você também, ter uma pessoa no mundo que está disposta a ouvir ela, também já ajuda aquela pessoa. Realmente eu indico terapia pra quem puder fazer, né, porque o amigo não tem o conhecimento que o psicólogo tem, mas eu falo esse exercício como sociedade mesmo, pra gente melhorar como pessoa, sabe? Pra gente não ser tão egoísta no dia a dia, nas nossas relações, nas nossas percepções, que a gente entenda que o mundo não gira ao nosso redor, né? Existem pessoas ali do seu lado que tem questões que você pode simplesmente acolher, ouvir, enfim, mesmo que você não tenha solução, porque você também não é o Deus, né? Então eu acho que são duas coisas diferentes. Continue acolhendo seu amigo, Nito. A gente tá falando de acolhimento, talvez a gente esteja romantizando essa questão do acolhimento. Ela é importante, beleza. Mas e aí, quando você acolhe uma pessoa como a Marta, não sei se já aconteceu com vocês, de a gente dar assistência para uma pessoa que você vira o super melhor amigo dela e você se incomoda na posição que você fica perante ela, entendeu? Sabe, de uma parada de endeusamento da sua pessoa porque você deu 5 minutos de atenção a mais, que o Nito ficou na madrugada lá conversando, o Nito virou o super cara pra ela, sabe? O que eu quero dizer é assim, e se a gente tá passando pela situação que o bebê Renato passou, de encontrar uma pessoa que tá com essa vulnerabilidade toda, que carrega esse trauma todo, que tem esse histórico de grudar na gente, né? De grudar naquele que deu 2 minutos de atenção e... Porque, abrindo o coração pra vocês assim, eu fico constrangido quando tem esse tipo de pessoa que eu vou dizer... Como que eu posso dizer? Uma pessoa que você vira o super amigo dela da noite pro dia, sabe? Me soa estranho. Por exemplo, você conheceu ela hoje, aí beleza, vocês saíram, tal, passaram um momento, passou o final de semana legal com ela. Aí depois ela tá te tratando como se vocês fossem amigos de infância. E tu fala, calma aí, cara, a amizade aqui é gradual e tal. Ela é uma pessoa que se apega emocionalmente muito rápido. Ela é mais intensa. As amizades. Ela é mais intensa. Valeu, Nito. E aí, cara, sabe? Porque, assim, como que a gente lida com essa? Porque a gente tá falando numa questão de a gente ser acolhedor, entender as inseguranças, os traumas, ser mais sensíveis a isso. Mas qual é a linha, sabe? O limite do lance de passar e aquilo virar uma Marta pra você? Eu acho que você tem que, primeiro, se conhecer pra você entender o seu papel ali nessa relação. E segundo, você entende que a outra pessoa precisa também se entender, né? Ou existem questões ali que fazem ela ser tão carente, fazem ela se sentir tão apegada a você. E aí, a partir disso, você começar a colocar limites ali, né? Tipo, até onde eu posso ir nessa relação? O que eu posso fazer por ela que não vai interferir na minha vida? Mas ao mesmo tempo eu posso acolher, ao mesmo tempo não. Então eu acho que a partir desses dois conhecimentos você conseguir colocar limites também, né? Tem gente, por exemplo, omissa que não vai falar nada. Vai falar, tá bom. Mas a pessoa sendo grudenta com você, né? Aí quando você vê, você tá nisso.
Mas eu acho que ali no caso da série, por exemplo, é um caso que deu match, assim, em duas... 2 personagens zoados, né? Eram 2 pessoas muito quebradas, a nível muito alto, assim. E aí acaba que eles se encontraram um dia, sabe? Você fala, putz, pode ser você, pode. Mas eu não sei se isso é algo comum, sabe? Não sei, né? Eu não só tô falando aqui. Tipo, pra mim foi tão surpreendente a relação dos dois, assim, que eu sou de caramba, isso tomou essa proporção mesmo, que eu não acho que seja algo comum, assim. Seja, tipo, toda segunda-feira as pessoas se encontram dessa forma, sabe? Com essa intensidade de relação. Não sei. Eu só acho que, pra mim, não faz muito sentido, entendeu? Nós sabemos que existem várias situações de relacionamentos abusivos, né? Seja um namoro, amizade, relacionamento de pai com filho, sabe? Existem esses relacionamentos abusivos, né? De uma personalidade se sobrepor à outra e tal. Mas, não sei se nesse nível, né? Da série, assim, porque ela era praticamente uma desconhecida. E essa desconhecida se tornou a pessoa mais importante da vida dele, né? Pior, né, cara? Tempo. Se você for parar pra pensar, é bem isso mesmo. Como que a pessoa que causa um maior problema pra ele se torna a pessoa mais importante, né? Pode parecer confuso pra quem tá ouvindo. Mas se você tá num relacionamento abusivo com um namorado, marido, você tem que sair. Você não tem que acolher nada não, tá, gente? Sim. Então esquece isso de acolhimento. Você é a vítima, né? Você tem que abandonar esse relacionamento. Nem sempre as pessoas conseguem, né? Nem sempre as pessoas se dão conta que estão dentro de um relacionamento abusivo, seja com o namorado, amizade, enfim. Mas, enfim, não é pra acolher. A gente tava falando de outra coisa. Tava falando de um amigo grudento. Que é diferente de um relacionamento abusivo mesmo, assim, né? Que destrói a vida da pessoa, né? Você vê a história como destruiu a vida dele. Ele chegou no fundo do poço por conta desse relacionamento abusivo. Porque ela foi abusiva com ele em todos os sentidos, assim. Então, se você tá num relacionamento abusivo, saia, se você conseguir. Ou peça ajuda. Imagina assim, você e um amigo estão trocando ideia e tá acontecendo uma situação como aconteceu na série. Pra você que tá falando pro amigo, pô, você tá num relacionamento tóxico. É meio frustrante ele não tomar uma atitude, né? Que é o que acontece com a namorada dele, né? Quando a namorada dele, ela fala, pô, você tá num relacionamento tóxico. Aí, fala de novo. Tem uma hora que ela dá uma surtada, tipo, caraca, pô, você vai continuar com isso até quando, né? Eu acho que a gente, quando vê uma situação dessa, a gente tem atitudes parecidas. Acho que a gente se identifica. Muito legal da série, de novo elogiando a série, é como a gente se identifica com vários personagens. Não é só um, né? A gente não tem o preferido, né? É o lance dos sentimentos, você vai se identificando com cada um, né? Porque a Tara, né, que é a namorada do principal, do Donnie, tem uma hora que ela fala, ô, acorda, mano, você não consegue se livrar disso daí? É muito engraçado isso, né? O que eu vou falar agora. É só fazer isso. E a gente gosta, né, de dar a receita de bolo pro outro, né? Como assim, cara? É só divorciar. Você tá passando... Como se fosse só por isso que a Dani fala assim, cada caso é um caso e tal. Não tem uma resposta simples pra um assunto que é muito complexo. A gente tem de se frustrar por não conseguir fazer o outro entender que, caraca, sai dessa situação, cara. E desconta nele, né? O cara vem se abrir e ainda toma uma paulada. Por que você não sai disso? Você não tá vendo? Esse distanciamento faz a visão ficar melhor, né? Você consegue ver no macro, né? É muito mais difícil, né? Você observar a relação abusiva quando você faz parte dela, né? Sendo você o abusador ou o abusado. E a gente que olha de fora, a gente quer ajudar de alguma forma, mas acaba atrapalhando, né? Quando você tá falando pra pessoa que tá num relacionamento abusivo, que aquela pessoa não presta, começa a falar mal daquela pessoa, ela não interpreta dessa forma. Pra ela não enxerga da forma que você tá enxergando. Então é muito inútil aquilo que você tá falando pra ela, né? Então é até irônico, você não pode falar mal da pessoa que ela tá junto, que é a abusiva, né? Mas o que a gente pode fazer então? Primeiro, mostrar que você tá ali pra pessoa, tendo essa atitude em algum momento, né? Torcendo pra que ela saia desse relacionamento, ela vai procurar você. E segundo, incentivar que ela faça terapia de alguma forma, né? Pra ela conseguir se fortalecer e ela conseguir sair desse relacionamento se fortalecendo sozinha, né? Porque é a única coisa que a gente consegue fazer. Tentar se manter por perto e fazer com que essa pessoa, ela entenda isso de uma forma mais complexa, sabe? De uma forma mais profunda. Agora, falar mal da pessoa, ou tipo, se distanciar também, né? Se você ama seu amigo, sua amiga, aquela pessoa que você ama, também não é a solução, né? Mas se mostrar ali presente e de uma forma ou outra fazer com que ela
tenha outras vivências, sabe? Ter uma outra percepção de si mesma é o melhor caminho nessa situação. Entenderam alguma coisa? Oh